O vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente vai fazer um formato que já tem algumas partidas assim no canal, mas são poucos vídeos, e é o que eu gosto de fazer, que é jogar partidas de treino, e a gente vai tentar aprender alguma coisa com essa partida. Vai ser uma partida de 15 minutos, mais 10 segundos, então chega de falação, vamos procurar a partida. Encontramos uma partida, então estamos com as peças brancas, vamos abrir com E4. O nosso oponente joga E5, beleza, cavalo F3, vamos ver até onde isso leva. D6, ou cavalo C6, ou cavalo F6. Bom, jogou D6. E eu tô bem feliz em ver isso, porque eu tava recentemente estudando um pouquinho sobre essa abertura, particularmente sobre como jogar ela de brancas. Quais são as ideias que são mais eficientes para tentar conseguir uma vantagem, e talvez eu consiga compartilhar um pouquinho dessa minha análise com você. Ou não, porque dama para E7. Que lance, cara. Dama para E7. Bom, isso é um lance que não tem como ser muito bom, né? Porque... certo que defende o peão que estava sendo atacado. Isso é um fato. Mas você tá colocando a dama no caminho do bispo, né? O bispo já não tinha muito para onde ir. Agora menos ainda. Bom, ok. A gente pode trocar esses peões. E... ele vai ficar com essa dama alojada aqui. Mas o que eu gostaria mesmo é que ele tomasse e a gente pudesse tomar de volta com o cavalo. A gente tem essas duas opções. A gente pode defender o peão de E4 para que depois de depois de E por D4 a gente não esteja perdendo esse peão aqui. Com o cavalo para C3, por exemplo. Ou a gente pode tomar esse peão. Eu acho que é um pouco mais preciso começar tomando esse peão. Em alguns momentos do vídeo eu vou fazer algumas pausas e parar de falar para pensar um pouco sobre a posição. E essas pausas eu vou reduzir, talvez não tirar completamente na edição, mas eu vou reduzir porque eu acho que fica um pouco maçante essas pausas. E é algo que eu preciso para conseguir analisar melhor um pouco as partidas. Eu não sou nenhum eu não sou nenhum profissional, diferente de alguns outros youtubers aí. Eu não sei o que eu tô fazendo, não, não use nada do que eu faço aqui como exemplo. Mas eu, como a maioria de vocês, eu acho que tô só tentando aprender também, então... beleza, vamos voltar para a partida. A gente tá tagarelando e o tempo tá passando. Ele tomou de volta com o peão. Agora a gente pode desenvolver alguma peça, né? Bom, eu tô interessado no lance bispo para C4. Mas nesse caso ele teria dama para B4, cheque, né? Então, talvez ter tomado esse peão não tenha sido tão preciso, porque isso dá algumas ideias para ele de tirar essa dama. Mas beleza, vamos começar com o cavalo C3 então, é até mais simples, cavalos antes dos bispos. Depois a gente decide para onde mover esses nossos bispos. Ok. C6 eu acho que é um lance profilático interessante, porque a gente estava com essa ideia de cavalo para D5, né? Agora a gente pode jogar bispo para C4, que eu acho que é o mais ativo, e aí já não tem mais esse problema, porque dama para B4 não é cheque. A gente pode simplesmente jogar bispo para B3 nessa linha, preservando a atividade e salvando a nossa peça. Ou cavalo toma E5, defendendo o bispo é outra possibilidade. Então vamos de bispo C4. Estamos batendo F7, mas isso não eu acho que isso não é tão significativo por enquanto. Apesar de que isso começa a nutrir umas ideias de cavalo para G5, né? Que pode ser problemático, mas a gente tem outras prioridades por enquanto. Ok. Bispo para G4. Isso convida um H3, é o mínimo que eu posso fazer, é conseguir um tempo em cima dessa peça, né? E aí esse H3 gratuito. E se bispo para H5, eu estou realmente considerando esse G4. Porque a gente ainda não fez o rock longo, o rock curto, e não tem nada que... não tem nenhum motivo concreto pelo qual fazer o rock longo nessa posição possa ser algo ruim. Então eu acho que a gente pode sim jogar por esse G4, bispo para G6, e aí bispo para E3, dama para D2, rock longo, por exemplo. Não vejo por que não. Ou até mesmo o bispo para G5, seria um pouco mais ativo, né?
Que eu não quero que ele fique preservando essa cravada aqui. Isso é um pouco desconfortável, por mais que ele não tenha uma maneira... Ele não tenha, sei lá, qualquer coisa tipo cavalo C6 para E5 para pressionar esse cavalo aqui. Mas ele pode ter um dama para F6, começa a pressionar o cavalo, e isso começa a colocar, trazer um pouco mais de sentido para um lance ruim que foi esse dama para E7. Se eu jogar esse G4, bispo para G6 e em algum ponto ele jogar esse dama para F6, o cavalo vai estar bem defendido e isso enfraquece um pouco esse peão. Ok, então eu vou ceder à tentação de jogar esse G4 e ver como ele justifica esse lance, né? Esse bispo para G4. É um lance provocativo, né? Ele está entrando na minha posição e cravando uma peça, me leva a acreditar que a nossa resposta precisa ser bem energética aqui. Beleza, agora a gente precisa escolher entre bispo para E3 e bispo para G5, eu acho. Bispo para G5 é muito facilmente respondido, né, por esse F6. E por mais que em muitas linhas isso seja um lance desconfortável, eu não vejo como explorar isso de modo eficiente agora. E outra coisa que a gente tem que estar levando em consideração aqui é que ele está perto de fazer o roque longo, né, com cavalo para D7 seguido de roque longo. Isso é algo a considerar. Por exemplo, bispo para E3, cavalo D7, dama D2, roque longo, e ele pode mover esse cavalo com o tempo. Por exemplo, com cavalo para B6 e essa torre aqui, a gente teria que trocar bastante coisa para lidar com o tempo no bispo. Mas a esse ponto a gente já investiu demais nessa expansão aqui para poder fazer o rock curto com segurança, né? Então eu não vejo o que a gente faz aqui de mais produtivo, além de se continuar jogando para preparar essa ideia. Algo que preveniria um pouquinho essa linha é trocar esse dama D2 para dama E2, porque aí se a gente considerar cavalo D7 dama E2, roque longo, e a gente não tem mais a dama na coluna D para ter que lidar com esses probleminhas, né? Talvez seja até mais preciso, porque eu não vejo o que em particular que dama para D2 tem de tão bom assim. A gente não tem nenhuma ideia muito significativa em criar essa bateria. Então beleza, vamos de dama para E2 aqui. E aí provavelmente ele vai fazer o roque longo agora, a gente vai fazer o roque longo também. E vamos jogar essa posição por esse ataque na ala do rei, provavelmente, né? Porque o bispo dele tá numa posição meio desconfortável aqui. H4 e H5 é uma ideia. E que outras ideias a gente tem? Bom, dama para B4 me parece um lance que não faz muito sentido aqui. O bispo tá defendido. Se a gente fizer o roque longo, o rei defende B2 e isso ajuda com o nosso plano. Pode parecer um pouquinho perigoso aqui, mas tipo, qualquer ideia que ele conseguir formular na coluna B, a gente pode simplesmente jogar bispo para B3 e tapar a coluna B, né? Então vou jogar isso um pouquinho rápido, porque a gente está ficando um pouco atrasado no tempo. Temos 9 minutos e 50 contra 14 e 40, ele está jogando basicamente no incremento. Tudo bem, agora a gente tem que começar, agora que a gente já está saindo da fase de desenvolver as peças, temos que começar a pensar em planos mais concretos aqui. E uma ideia que me parece interessante é simplesmente desafiar esse centro dele movendo o cavalo, jogando F4. E aí tentar argumentar que a gente tem uma vantagem quando a posição começa a abrir em função da nossa atividade de peças, né? Ele está um pouquinho atrasado em desenvolvimento. Beleza, ele está tentando trocar os bispos escuros. Aqui se eu jogar A3... Bom, em qualquer linha ele tem bispo para E3 porque é um cheque, né? E aqui eu seria forçado a tomar com o peão, porque a minha dama está ocupada defendendo
defendendo o bispo de C4, então ele poderia tomar aqui, por exemplo, bispo para B3, ele toma E3, a gente toma E3 de dama. É uma linha possível, mas se jogar bispo para B3 é um pouquinho de uma perda de tempo, né? Só que se eu tomar o bispo dele, ele pode tomar com o cavalo e eu tô ajudando ele a ativar essa peça, né? Então, eu acho que a gente não deve tomar, a gente deve solucionar esse problema aqui da dama estar sobrecarregada com o bispo para B3 mesmo. E agora a gente tá pronto para tomar aqui com a dama. Ele tem esse bispo toma E4, mas eu não acho que isso funcione. Porque, primeiro, isso abre a coluna E, a gente vai, com quase certeza, no mínimo, recuperar o peão. E outra é que isso abre ideias táticas, né? Bispo para E4, tem bispo para C5, estamos batendo na dama e batendo no peão. Ok, ele desenvolveu uma peça para atacar mais uma vez, o que para mim também faz bastante sentido. Bom, outra coisa que a gente deve considerar aqui é esse A3, dama para A5. Não vejo se isso leva muito longe. Então, o que eu acho que pode ser uma melhoria nesse plano, ou nessa ideia de A3, é começar com o cavalo para D2. E aí, com esse lance, a gente defende o peão, primeiro. E a gente prepara F4, que eu acho que é a ideia principal aqui que a gente deve estar considerando. Isso já ameaça F5. E ele decide fazer o roque curto, né? Isso muda muito a natureza dessa posição, porque agora a gente tem toda a motivação para alavancar esses peões aí e começar a criar problemas, né? F4 agora já tá me parecendo até uma abordagem um pouquinho lenta quando comparado a esse H4 e G5. H4, a esse ponto, se ele tomar em E4, primeiro a gente tem esses truques, descobrindo um ataque aqui. E segundo, isso me parece uma prioridade bem errada, né? Porque esse ataque aqui vai ser complicado de defender. Bom, agora a gente tá entre dois lances que eu acredito que são muito bons e tentadores, que é F4 e H4. Eu acho que entre esses lances faz um pouco mais de sentido começar com H4. Porque F4 também é muito tentador, mas abre o centro, ele pode jogar eu tomo F4, bispo F4 e torre 8, por exemplo. E aí, como eu tô tentando atacar ele na ala do rei, abrir o centro vai prejudicar um pouco os meus planos, porque ele vai ter contra-jogo no centro. Ok, ele jogou esse H4, que... Bom, eu acho que não faz sentido tomar, porque ele vai estar tomando de volta com o bispo, tá atacando a minha dama. Então, eu vou avançar com G5, atacar esse cavalo dele. Agora eu quero continuar com essa ideia de cavalo C4 e manobrar um pouquinho essa peça. Então, vamos começar com A3, porque agora se dama para A5 ou dama para B6, cavalo C4 é um tempo, então já consigo fazer isso de maneira mais eficiente. Ok, dama para A5, como a gente tinha considerado. Então vou começar com cavalo C4. Tô batendo na dama. E eu acho que agora ele meio que é forçado a tomar aqui, né? Porque, ok, aí não fez sentido nenhum, né? Deixa eu... Dama pra C7, acho que... Ele poderia ter conquistado um pouquinho mais de atividade trocando essas peças. Mas tudo bem. Se ele não vai trocar as peças, né? A gente tinha descoberto um ataque nesse cavalo, então voltou a dama para defender, ok. Agora, o
Que ideias nós temos nessa posição, né? A gente tem as peças tão ativas, mas tá difícil achar alguma coisa concreta aqui. Então eu acho que o que é mais produtivo pra gente fazer é primeiro tirar esse cavalo dos nossos problemas aqui com F3. Isso força essas trocas. E depois disso eu acho que a gente tá numa posição um pouquinho mais ativa pra seguir com F4 e continuar tentando alavancar esse ataque. Ele não precisa tomar aqui com o bispo, mas eu acho que é um bom lance. Porque esse cavalo tem ideias aqui, né? Ou a gente pode começar com F4. Por enquanto tá bem defendido, mas cavalo F5 é uma ideia já. E aí vamos... Pra colocar isso aqui em ação, a gente precisa seguir com F4 e F5 de alguma forma, né? Então vamos tentar jogar por esse plano. Bom, voltou o cavalo para B8. Isso eu já não vejo muito sentido. Então vamos continuar com o cavalo para F5. E se ele trocar esse bispo, eu acho que é bom pra gente, porque dá mais um peão pra gente avançar contra o rei dele e tentar abrir linhas. E se ele não tomar, a gente tem um cavalo... Bom, tomou. Se ele não tivesse tomado, a gente simplesmente tinha um cavalo muito bem posicionado em F5, que é uma peça útil. Bom, rei para H8 já me indica que ele tá bastante preocupado com a segurança do rei dele nessa posição. Então eu tenho F6 e G6, que são lances muito tentadores aqui. F6 ele tem G6 e G6 ele tem F6, né? Mas em G6 e F6 o peão de H5 fica muito frágil, né? Outro lance simplesmente é cavalo E4. Batendo no bispo. E aí talvez preparando para entrar por alguns desses quadrados que vão estar disponíveis aqui. Mas eu acho que faz mais sentido a gente começar com o lance mais forçado, que é G6. E aí... F por G6 é possível, mas eu acho que é bem perigoso. Bom, se ele jogou é porque ele acredita nisso, né? Esse peão de F3 aqui eu sinceramente não estou muito preocupado com a segurança dele. O nosso rei tá muito seguro nessa posição, né? Porque o máximo que eu posso precisar fazer é jogar um rei para B1. O que provavelmente em qualquer uma dessas posições seria um bom lance profilático. Ok, jogou torre para F6, ele tá tentando ganhar esse peão, talvez. Mas eu acho que aqui a gente segue com F4, E toma F4 e dama toma H5, né? Então vamos dessa forma. De qualquer maneira que ele tomar aqui, a gente vai estar tomando em H5 em seguida. Se ele tomar em G6, a gente vai estar tomando em H5, torre H6, dama E8. Ok. Dama H5. Torre 8. E eu acho que aqui, né, acabou a brincadeira. Tá ficando muito perigosa essa situação. Agora a gente precisa da maneira concreta aqui de converter isso, né? Bispo para C4 e bispo D3, será que é essa a ideia? Porque parece até tosco, né? Mas como é que ele previne isso, sabe? Bispo C4, E4, ou bispo D6, bispo F5. Talvez seja mais difícil de prevenir, porque G6 já é outro lance mais enfraquecedor, né? Bom, não vejo muita diferença entre esses lances. Então, como o tempo está forçando um pouco a nossa mão, vamos começar a jogar um pouquinho mais no instinto agora, com o bispo para D6. Mas
Não é nada com que se preocupar demais aqui, porque tem um incremento do nosso lado. Nossa! Alguém viu isso? Eu tinha dama G8, rei G6. Na torre G1 eu tô sacrificando uma torre, mas com certeza isso deve levar a mate, né? Ok. Eu acho que tinha várias maneiras de levar a mate aqui, mas... Bom, ele tá tentando trocar as damas. O que... eu não quero. Eu posso jogar dama G8 de novo agora, né? E aí eu nem preciso torre G1, eu posso F5, o bispo tá defendendo nessa linha. Então beleza, vamos de dama G8. F5, H5. F5, rei F6. E cavalo E4. É mate? Rei F6, cavalo E4, ele não tem quadrados, né? Então ele tem que jogar rei H5 aqui. Ok. Eu posso jogar cavalo E4 ainda. Ou eu posso jogar torre G1 para G5. Bom, tem tantos lances aqui, né? Tem cavalo E4, tem torre D7. Tem muita coisa tentadora aqui. Ok, nessa a gente simplesmente move o bispo. Acho que isso não muda... Perdão, move o rei. Acho que isso não muda muita coisa. E eu tenho quase certeza que eu estou perdendo muitas T's de mate que eu não estou conseguindo considerar com precisão aqui. Ok, ele decidiu tomar o bispo, isso me parece um pouquinho desesperado. Aí acabou entregando, né? Tomar o bispo até que, tipo, não era tão absurdo assim, mas era um pouco desesperado. Mas nessa linha aqui, por exemplo, se ele tivesse seguido com alguma outra coisa... É que é tão difícil achar um lance, né? Com o rei dele tão apertado assim. Vamos analisar um pouquinho essa partida, porque especialmente nesse final eu quero ver quais outras oportunidades táticas a gente tinha que eu acabei deixando passar. Beleza, vamos dar uma breve analisada, porque o que eu tô mais interessado mesmo em ver é quais as oportunidades táticas que a gente tinha naquele final, que eu acabei deixando passar, porque primeiro eu não sou tão bom assim, e segundo porque a gente tinha muito pouco tempo pra estar considerando, tentando calcular com precisão. A gente tinha vantagem, mas não tinha muito tempo, né, pra realizar essa vantagem. Então, D4, dama para E7, com certeza é uma imprecisão. D por E5 é um bom lance, D por E5, cavalo C3, C6, bispo C4. Bispo G4 também é uma imprecisão, H3, bispo H5, G4 é uma boa continuação, preserva a nossa vantagem. Eu não vou conseguir mostrar aqui a avaliação do computador, mas... o que eu posso fazer, eu acho, é mudar isso pra vocês conseguirem ver a barrinha, né? Eu acho que já ajuda bastante, então... Vou expandir um pouco o tabuleiro, o corte do tabuleiro pra cá. Beleza, agora dá pra vocês verem a barrinha. E aí já tem uma ideia da avaliação, né? Bispo pra G6, dama pra E3, cavalo D7, dama pra E2, é um bom lance. Dama pra B4 é uma imprecisão, já subiu um pouco. Roque longo é o melhor lance, bispo C5. Bispo B3 ele não gosta. Aqui de fato, né? Ele disse que torre toma D7 era melhor. Bom, nessa linha se a gente tomasse a torre, o computador tá dando uma linha muito interessante aqui, que a gente pode seguir um pouquinho. Ele dá que o melhor lance é bispo toma E3. Porque se ele tomar o rei, isso acelera o nosso ataque depois de torre para D1. E olha a barra, ele tá dando mais 6 nessa posição. De fato, o branco tem muitas ideias de ataque aqui, né? Mas ainda parece um pouquinho difícil de realizar essas ideias por causa dos peões e dos quadrados bem defendidos que ele tem. Bom, precisaria de um pouco mais de visão tática para ver isso. Mas bispo para B3 o branco ainda tá melhor. Cavalo de F6, cavalo D2, roque ele dá como imprecisão. H4 ele dá como imprecisão, tá dando que A3 era o melhor lance naquela posição. E H5 é um erro da parte dele, permite G5, que é uma boa resposta. Cavalo de G4, A3, dama para A5 tá dando mais 6 nessa posição. E aqui ele diz que cavalo para C4 é um erro. A gente continua melhor, mas a gente
É um erro porque a gente perdeu a oportunidade de tomar em C5. E aqui, depois de dama toma D5, ele tá dando torre D para F1, defendendo o peão de F2. B5 como melhor lance para as pretas e cavalo para D1. Bom, essa é uma linha muito computadoresca, né? Você troca uma peça, né, e simplesmente faz 2 lances totalmente defensivos e tá com mais 6. Mas beleza, cavalo para C4 ainda preserva uma certa vantagem. Depois de dama para C7, que é um erro, ele acabou dando uma vantagem bem maior pra gente. E ele dá aqui F3 também é um erro nessa posição. Agora as pretas estão melhor, depois de cavalo toma E3. E em vez de F3 aqui, a gente deveria ter jogado mais uma vez esse bispo toma C5. E aí depois de cavalo toma C5, agora ele não tem como mais tomar a dama, jogar F3. Realmente, né? Porque agora, o que ele tem pra fazer aqui? Vai ter que tomar esse bispo, porque é um cheque, né? Mas só atraso inevitável aqui. Depois de F5, o cavalo tá 100 quadrados. Da maneira com que a gente fez, a gente acabou dando uma escapatória pra ele, né? Trocando essa peça. De fato, eu não me dei conta de que esse cavalo tava totalmente encurralado aqui, né? Beleza, então isso realmente foi um erro e a nossa vantagem meio que evaporou aqui. Mas depois desse cavalo B8 ele tava perdendo muito tempo. Cavalo F5 e bispo F5 foi um erro fatal, né? Agora ele tá totalmente ganho. Depois de tomar F5, rei para H8. Ele dá aqui F4, era o melhor lance, mas G6 ainda é mais 5. FG6, FG6, torre F6, F4, mais 12 agora nessa posição. Torre toma G6 é um erro. Dama H5 ele tá dando como mate em 5. Torre para H6, dama H8 é a sequência correta. Aqui, de fato, dama para G8 era a ideia vencedora, né? Rei para H7 ou bispo para G8. Nossa... Isso realmente eu não vi nessa linha. Eu tava considerando que ele sempre tinha como fugir pra G6. Ele não tem opções, ele tem que voltar pra última linha. Tem bispo pra F7, cheque novamente. Ele tem como bloquear e isso atrasa só, mas não muda nada, né? Então vamos considerar rei pra H7. E agora, como G6 está coberto, dama pra G8, que é checkmate. Essa seria a linha mais eficiente, que de fato eu já tava dizendo na partida que a gente tinha deixado passar. Bispo pra E6, então ele dá como erro grave, mas ainda é completamente ganho, mais 10. Dama para E7, agora a gente tem um mate em 7. Dama para G8 é a sequência. Rei G6. F5 é mate forçado em 8. Mais preciso, né? O mais eficiente, que é mate forçado em 6, teria sido H5. Mas F5 ainda é mate forçado. Rei para H5. Cavalo para E4, ele dá como imprecisão, porque vai de mate em 8 para mais 15. A sequência, o lance aqui que prosseguia, né, na sequência mais eficiente de mate é bispo para F7, dama F7, dama F7. G6, tá dando vários lances que são lances que mais atrasam, né? F toma G6, torre toma G6, dama para H7. Beleza, isso aqui tá muito óbvio que tá ganho, né? Mas cavalo para E4 ainda também, rei para B1. Aqui torre 6 ele acabou entregando completamente, né? Torre 6 é mate em 10 de novo, com rei toma F6. E aqui rei para G6 teria segurado um mate em 9, mas tava completamente perdido mesmo. Então, acho que foi uma partida interessante no sentido de você considerar essa mudança de planos, né? Porque a gente estava considerando ideias que envolviam jogar no centro, jogar com peça e tudo mais. No momento que ele fez esse rock curto, isso mudou completamente o nosso plano para preciso atacar o rei dele na ala do rei, né? Alavancar esses peões e começar a avançar, criar problemas. O fato de a gente ter jogado H3, G4 lá atrás para expulsar esse bispo acabou se tornando muito útil, né? A gente já começa com um ataque mais acelerado. Cometemos imprecisões ao longo do caminho, tinham maneiras mais eficientes de converter, mas em nenhum ponto a gente cometeu um erro muito grave que dava maneira dele ter contra-jogo. Só não realizamos a vantagem da maneira mais eficiente possível, que é completamente natural. Então, vamos encerrar o vídeo por aqui. A partida foi bastante educativa, espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ensinou alguma coisa que você ainda não sabia, se inscreve no canal para aprender ainda mais com os próximos que vão vir. Eu te vejo lá. Um beijinho do Rafa Gado e tchau!